Que bom que nós estamos mais um sábado aqui na casa de Deus. Eu fico muito feliz porque, sem dúvida, muitos motivos nós teríamos para não estar aqui hoje, né? Que talvez uma semana cansada, um trabalho exaustivo, mas sem dúvida você escolheu vir e saiba que Deus está muito feliz com a sua presença. E essa é a melhor decisão que nós possamos tomar quando nós decidimos vir à casa de Deus. Eu acho que nada nesse mundo pode tirar isso de nós. Por mais que a semana tenha sido difícil, que o trabalho tenha sido árduo, mas essa é a nossa necessidade como cristãos. E nós, mais uma vez, estamos aqui. Eu desejo compartilhar com vocês a mensagem desta manhã. E obrigado pelo convite. E é muito bom poder pregar a palavra de Deus. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Há alguns que pregam ao público, outros pregam pelo testemunho, outros pregam pela oração, pela comunhão, e outros pregam também através do auxílio, né? Da disposição do servir. E isso é muito importante. E cada um de nós temos que ter em mente qual é o meu chamado, qual é a minha missão. E desde que você saiba, você tem que fazer isso, porque esse é o propósito que Deus nos colocou neste mundo. E assim como nós fomos alcançados por esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno. Meus irmãos, eu trago uma mensagem hoje um pouco pesada, um pouco difícil para nós. A verdade é que quando eu inicio um trabalho, igual eu estou iniciando aqui na igreja, meu segundo sábado pela qual eu prego, vocês vão perceber que eu tenho uma linha de sermões. E essa linha é com o objetivo de levar-nos a um processo de santificação. Porque nós não podemos viver nesse mundo sem entender que nós precisamos alcançar os céus. E esse processo, ele demanda de umas arestas que precisam ser tiradas da nossa vida espiritual. Então vocês vão perceber que eu tenho assim uma linha de sequência do sermão. E o último sábado que eu preguei aqui, eu preguei sobre a mente, né? Aonde o Espírito Santo habita em nós, o templo do Espírito Santo. E é necessário muitas vezes nós reconhecer que nós como cristãos, nós temos a nossa mente, e a nossa mente é a morada do Espírito Santo, mas muitas vezes temos uma mente fraca, uma mente cauterizada, uma mente contaminada. E nós precisamos entender isso e que precisamos eliminar isso da nossa vida para que o Espírito Santo habite em nós. E hoje eu trago um tema também, o título do sermão é o pecado da presunção. E vocês vão entender por que eu dei esse nome ao sermão. E o nosso texto-chave para hoje, você pode procurar aí na sua Bíblia. E ele se encontra em Mateus 12 e versículo 31. Eu vou passar muitas passagens da Bíblia hoje para a gente dar uma estudada. Se você quiser tomar nota e chegar em casa e estudar, ler com mais calma, faça isso. É muito interessante. Sabe, uma coisa que eu gostava muito quando eu era adolescente era anotar os textos bíblicos que pregava o sermão, o pastor ou o pregador. E eu chegava em casa, então era a minha tarefa da tarde. Eu ia ali, olhava os textos, lia. Eu confesso que tinha muitos que eu não entendia. Mas a verdade é que eu comecei a me apaixonar por isso, porque é muito gostoso. A gente lê a Bíblia, o ano bíblico, parece que você não percebe muitas coisas na Bíblia. Mas quando você lê textos específicos, é uma mensagem direta. E isso é muito, muito interessante, é muito gostoso entender isso. Eu gostaria de cumprimentar também você que está aí em casa e assistindo a gente pelo canal do YouTube, né? Eu estou tentando aqui abrir, eu queria ver quantas pessoas estão conectadas agora, mas você que está aí conectada, seja bem-vindo a este sermão, a este lugar, e faça aí do lugar onde você está um lugar onde Deus possa estar presente nesse momento. Vamos orar antes da gente ler o texto? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na tua casa. Hoje é o teu santo dia. Estamos aqui porque viemos de livre vontade, reconhecendo o Senhor como nosso Deus, um Deus mantenedor, protetor, cuidador. E nós
iremos abrir a Tua palavra, iremos estudar hoje o tema que o Senhor nos propôs. O esboço está aqui, mas se não houver a presença do Espírito Santo, Senhor, ele não fará efeito. Sem dúvida, nós rogamos ao Senhor a presença do Espírito Santo na leitura da Tua palavra, na nossa mente. Inspira-nos, não somente a mim, mas a todos, na compreensão, na interpretação correta. E que nós sejamos, ó Deus, revestido, cheio do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Rogamos por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Rogamos por aqueles que estão em casa. Que a Tua mão coloque, esteja sobre eles de maneira especial. Pedimos essa prece na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Queridos, 20 pessoas, obrigado. Muito bem, 20 pessoas, ótimo. Querido, o texto diz, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Preste muita atenção nesse texto. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Palavra de Jesus. Mateus 12 e 31 e 32. E diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Eu me recordo que quando eu tinha aproximadamente 12, 13, 14 anos, eu era desbravador. Sempre fui desbravador. Acho que por mais de 20 anos eu fui desbravador. Então, meus pais haviam, lá onde nós morávamos, em Imperatriz, no Maranhão, haviam fundado um bairro novo. Então, meu pai, juntamente com outros líderes, foram até aquele bairro e ali, então, fizeram algum evangelismo naquela cidade. Então, nasceu ali numa igreja, chamada Igreja do Parque Anhanguera. Então, tinha muitos jovens ali, muitos adolescentes, muitas crianças. E eu me recordo que o clube, onde eu era, que era o clube Raios de Luz, o vice-diretor ou um diretor saiu desse clube e foi então fundar um clube nessa igreja. Uma igreja jovem, uma igreja animada. E nós estávamos ali e eu era conselheiro de unidade. E como todo bom desbravador, a gente sempre faz atividade. E nós então fomos a fazer algumas especialidades. E algumas especialidades requeria que você estivesse ali no lugar. E nós fomos então, a direção escolheu então ir à praia do Rio Tocantins. Uma praia de rio, água doce. Então ali nós fizemos algumas atividades. E logo mais, depois, antes do almoço, nós fomos nadar. O Rio Tocantins, existe algumas peculiaridades. E entre umas, existia ali alguns, nós chamamos de redemoinhos. Então você tem ali, você está andando pela praia, de repente você está com a água na cintura, e logo mais você percebe que tem um negocinho rodando como se fosse realmente um redemoinho. Mas se você se aproximar daquele negócio, ele vai te levando, e quando você menos espera, você está se afogando. Então, como os nossos diretores sabiam disso, eu era uma adolescente, e então eles foram lá e demarcaram o lugar onde a gente poderia nadar com segurança. Mas certo que nós estávamos ali brincando de vôlei, né, e na água, e de repente a bola passou da corda. E eu me recordo que um desbravador que estava ali, logo mais pulou a corda, saiu, passou da corda e foi. E quando nós percebemos, ele estava lá, subindo e descendo, subindo e descendo. E queridos, lamentavelmente, ali era um, dois, daqui mais um, naquele socorro, tentando salvar aqueles que estavam ali dentro. E, infelizmente, nós tivemos a perda de um desbravador que veio a falecer afogado. Triste a história. Isso foi noticiário. E simplesmente porque alguém passou do ponto sem retorno. Sabe, esse texto que nós estamos lendo hoje retrata também de um ponto aonde para o homem não há retorno. Será que eu, como ser humano, eu consigo chegar a um ponto de que eu não consigo voltar mais na vida espiritual? Se você for em Marcos 2, 28,
e 29, o próprio Jesus também repetindo esse texto, ele fala, olha, em verdade vos digo que será perdoado ao Filho dos Homens os pecados e as suas blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Marco fala do pecado eterno. Nós vamos entender. Sabe, querido, mas também existe na Bíblia um texto que eu quero trazer para vocês, que é Mateus 1:21. Ali, quando Maria foi visitada pelo anjo, o anjo disse para ela assim, olha, e dará a luz a um filho, e lhe chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Parece que há uma contradição, né? O homem pode chegar num ponto que não há retorno, mas a própria Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar os pecados do povo. Então Jesus, ele tem uma função de salvar os pecados do povo. Sabe, Miqueias 7:18, continuando o texto, diz assim, olha, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Miqueias está dizendo aqui quais são os atributos de Deus. Ele diz, olha, que passa por cima da rebelião, do restante de sua herança. Há Deus semelhante a ti? Não, não há. Né? Miqueias falando, não há Deus semelhante a ti que pode perdoar os pecados, a iniquidade. Ele não retém a sua ira, isso ele falando de Deus para sempre, porque tem prazer na benignidade do homem, da salvação do ser humano. E se você ler o verso 19 de Miqueias 1, ele vai dizer, tomarás a impiedade de nós, sujeitarás nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É isso que Deus faz. Foi isso para o qual Jesus veio a esse mundo, para perdoar os pecados. Então, queridos, o que nós podemos entender é que Deus, Jesus, jamais vai nos abandonar. Amém. Na realidade, o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz, olha, e de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é exatamente o que Deus quer e faz por nós. Mas como eu disse, irmãos, há uma contradição aparente nesses textos, né? O próprio Jesus disse que há um pecado em que não vai perdoar. Quando a Bíblia é clara dizer que Ele perdoa os nossos pecados. Sabe, irmãos, o próprio nome de Jesus significa perdão, salvação. Então, tudo isso, nós podemos entender que Cristo, Ele está nos favorecendo, nos dando ao mundo um propósito de redenção, de remissão da raça humana. João, no capítulo 6, versículo 37, ele diz, olha, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é exatamente o que Deus quer fazer por todos nós. Então nós, como pecadores, Jesus prometeu salvar-nos do pecado. Por outro lado, há uma condição em que o homem pode chegar em que não há salvação para este homem, para esta pessoa. Sabe, a Bíblia conta a história de Nicodemos. Todos nós conhecemos essa história desse homem, né? Nicodemos era o quê? Um fariseu. Sabe, querido, o fariseu é um homem bom. É uma pessoa que faz as melhores coisas. Eles são pessoas que praticam as melhores ações. Eles se distanciam dos erros. Eles são honestos nas suas ações. Você jamais vai ver um fariseu fazendo algo que seja mínimo possível para degredir a sua imagem. Eles buscavam a Deus diligentemente. Eles cumpriam a sua lei. Sabe, você nunca vai ver no fariseu alguém que pudesse achar uma brecha que fosse com relação à questão do não cumprimento da lei de Deus. Eles tinham um propósito, eles tinham uma preocupação muito grande em proteger o santo, o sagrado nome de Deus, a sua lei, né, as suas santas palavras. Que bom que nós tivéssemos hoje alguns fariseus na igreja, né, irmãos? Seria muito bom. Eles eram os primeiros a chegar na igreja. Ele se preocupava tanto com o serviço de Deus, ele se dedicava à causa constantemente. Mas quando nós olhamos a história de Nicodemos, a gente vê que Nicodemos precisava, né, de um Salvador. Nicodemos precisava não de um mestre, mas de um Salvador.
Nicodemos não estava buscando uma teologia, né? Mas ele buscava salvação, né? Ele entendeu que a sua religião não era suficiente, mesmo dedicando totalmente, muitas vezes, integralmente a sua vida a Deus. Mas o que diz a Bíblia? O próprio Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, foi o que Jesus falou para aquele homem. Como nós podemos entender isso, irmãos? O que seria eu nascer de novo? Como que eu posso, um cristão, nascer de novo, entender isso? Sabe, é bem verdade que todos nós já conhecemos a palavra, já nos batizamos, já aceitamos Cristo como nosso Salvador. Sabe, então a Bíblia diz que quando nós batizamos, todo o nosso passado é apagado. Dali se começa uma nova vida. Mas há uma coisa que nós muitas vezes não nos preocupamos. O velho homem ainda existe em nós. Interessante é que quando nós batizamos, aceitamos a Cristo. Eu nasci na religião, meus pais já eram adventistas. Eu nunca me desviei para ficar fora da igreja. Tive meus altos e baixos, meus problemas pessoais, a minha vida. Mas o importante é que eu conheço esse evangelho pelo qual eu sirvo. Mas alguns de vocês talvez tenham conhecido o mundo, né? E talvez estejam na igreja há pouco tempo. Mas se você não se alimentar da palavra de Deus, você poderá se afastar de Deus, e o velho homem começa a brotar, e os desejos da carne vêm novamente, e aquele monte de pecado que foi esquecido, lá como diz Miqueias, na profundeza do mar, ele pode vir a ressurgir novamente. E você, sem pensar, você começa então a praticar os velhos atos do velho homem. Colossenses 3:9, Paulo diz assim: olha, não mentais uns aos outros, porque vocês já vos despido do velho homem com os seus efeitos. Quando nós somos realmente vivendo em Cristo, nós nascemos de novo. O velho homem não habita em nós. E se você ler o versículo 10, ele diz: em verdade, eu digo, vós revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Nós passamos a refletir a imagem de Cristo, quando nós somos alcançados por esse evangelho. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, querido, que bênção! Olha só que texto! E o versículo 17 diz: e se nós somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros também de quem? De Deus, e somos co-herdeiros de Cristo, irmãos. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados, diz o texto. Então isso é nascer de novo, isso é estar envolvido numa atmosfera diferentemente daquilo que nós habitamos, porque em pecado nós somos concebidos, e em pecado nós vivemos no mundo, mas nós podemos estar distante da prática do pecado. A Bíblia mostra, sem dúvida, que há um ponto sem retorno, como eu li, e o próprio Jesus disse, que há um ponto sem retorno. O próprio Cristo, lá em Mateus 24:37, ele diz: e como foi no dia de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Querido, será que Deus não amava aquele povo antediluviano? Sim, sem dúvida, Deus amava. Tanto é que a sua misericórdia foi dada 120 anos, para que aquele povo pudesse pensar, repensar e ver a sua atual situação em que eles viviam. E o evangelho de Noé era pregado um evangelho de salvação. Sabe, eles nunca haviam visto chuva na terra. É como se nós tivéssemos que crer em algo que nós nunca tivéssemos visto. Essa foi a defesa, esse foi o desafio para aquele povo. Eles precisavam crer que haveria chuva, dilúvio em grande quantidade, que não haveria lugar para que eles pudessem se agarrar, se apegar. Então era necessário que construísse um barco para que eles pudessem. Mas Deus sabia que aquele povo não ia se salvar. Deus sabia. Porque a maldade era grande, mas foi dado a eles a oportunidade de salvação. Sabe, outra história triste, inclusive eu vou antecipar, mas a gente vai comentar isso depois, é a história de Samuel, lá em 28, quando relata que Saul também, um homem que profetizou, um homem que andou com Deus, e de repente, do nada, Saul então se distancia do caminho de Deus. Aos poucos, foi se distanciando de Deus.
Samuel então morre, ele estava ali numa peleja, e de repente ele não tinha mais ali com quem se aconselhar, e ele busca, e Deus diz, olha, nem para o profeta você vai ter mais as minhas respostas. Então ele sai dali, vai até uma cidade, Eldor, pega uma médium, e então ali pede para ela trazer Samuel de volta, e o inimigo ali, né, se encarna ali e traz, e ele vê aquela mulher, vê exatamente Samuel com a capa. Então Saul ali se dirige a ele e fala, ó Samuel. E então ali, na realidade não seria Deus, mas sim o próprio inimigo, capeta ali, Satanás pontificado ali. Olha o que levou Saul ao ponto de perder a sua vida. Perdeu a sua vida porque chegou a um ponto de rejeição. E Deus, através do Espírito Santo, muitas vezes tentou buscar Saul novamente para os caminhos de Deus. Outra história triste acontece na vida de Jesus Cristo, o próprio discípulo. Sabe, Ellen White diz que Judas tirava pequenas moedas. Eram 10, uma ele escondia no bolso. Não vai fazer falta. Tirava para si. E o Espírito Santo várias vezes pediu, falou, olha, Judas, devolve, não é tua. Para quê? Mas aquilo não foi o suficiente para aquilo. E a história nos conta que na noite em que Jesus estava ali, juntou os discípulos, olha, para fazer a Santa Ceia, Jesus pegou uma bacia com água e uma toalha e se aproximou de Judas para lavar os pés, dando a ele uma última oportunidade para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, Judas, se tem o que fazer, faz logo. Vai, entrega o Filho do Homem. Porque para ti não vai haver salvação, porque você não tem dado chance ao Espírito Santo. E Judas então saiu dali e foi e se forcou. Histórias tristes. Na verdade, Deus tem dado e deu inúmeras oportunidades a muitas pessoas nesse mundo, queridos. Inúmeras oportunidades tem dado. E por que eu trago esse texto hoje? Porque nada mais agrada, ou nada mais desagrada o Espírito Santo do que o tal do pecado. Deus abomina tanto esse verme, que Deus não consegue salvar o ser humano por completo, porque o ser humano se envolve tanto com o pecado, de tal maneira que ele não consegue mais sair do pecado. Sabe? Isaías 63:10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo de Deus. Este texto refere à última oração de Isaías com relação ao povo. Isaías vai lá e fala da tudo que Deus é, da beneficência, do poder. E se você olhar aqui no Isaías 63:10, você vai ver que esse texto, ele traz ali Isaías colocando toda a glória de Deus, quem era Deus, o que Deus fez pelo aquele povo, mas eles simplesmente desistiram. Olha, Romanos 8, versículo 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Deus não tolera o pecado, Deus não tolera aquele que peca. O pecado é altamente ofensivo a Deus. O pecado não consegue habitar no meio de Deus. Nem Deus consegue habitar no meio do pecado. Deus jamais suportou e tolera o pecado, meu querido irmão. Mas infelizmente, existem pessoas que continuam com o pecado em sua vida, mesmo sem o perdão de Deus. Mesmo sem o perdão de Deus. Sabe, querido, essas pessoas estão sem o Espírito Santo. Elas estão afastadas de Deus. E não pode chegar perto dele. Ou seja, Deus não consegue chegar perto dessas pessoas, mesmo que o seu amor encubra multidões de pecados. E aí alguém me pergunta, Moisés, mas como? Eu já estou na igreja. Será que eu consigo pecar? O pecado da presunção, esse pecado ele foi dado a Lúcifer. Isaías 10 fala exatamente, 10:14 ou 14:10, não me recordo agora. Fala exatamente de que eu subiria as estrelas, né? Eu serei semelhante a ti. Sabe, queridos, a presunção nada mais é do que a autossuficiência. É eu achar que eu posso. Eu venço o pecado. Não, isso aqui não me afeta. Isso aqui não me pega.
e lamentável, porque o afastamento do Espírito Santo nas pessoas traz grandes consequências. Muitas consequências. E não é porque nós estamos na igreja, porque guardamos o sábado, porque cantamos na frente, porque há muito de nós que ainda praticamos alguns pecados. Algum pecado. E muitas vezes nós não nos damos conta da gravidade desses pequenos erros na nossa vida. O Espírito Santo, querido, ele está sempre disponível. Porque Jesus, o próprio Jesus disse, olha, eu subirei, mas eu vou enviar outro Consolador que vai estar no meio de vocês. Porque ele vai convencer vocês do juízo, do pecado, da justiça. Esse era o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode bater a nossa porta, bate constantemente, mas nós só iremos aceitar, ele só vai nos entrar na nossa vida se nós aceitarmos abrir a porta para ele. Ele não força ninguém a ser bom. O Espírito Santo não obriga ninguém à salvação. O Espírito Santo não pode viver com alguém que recusa aceitá-lo. E a Bíblia, irmão, é bem clara que o Espírito Santo pode sim afastar das pessoas, ou da pessoa que quer. Sabe? O pecado da presunção, ele é mencionado como uma das maiores ofensas contra o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando eu expresso uma opinião excessiva acerca de mim mesmo, sabe? Quando eu me coloco cheia de uma situação cheia de arrogância, de altivez, eu posso imaginar que eu tenho uma certa presunção. Mas não é isso que nós devemos entender, querido, porque Deus não aceita isso na nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos exclusivamente dependentes de Deus, necessitamos reconciliar-nos com Ele todos os dias, necessitamos entender que é através do Espírito Santo que nós podemos alcançar os céus. Amém. Deus nos dá salvação, Jesus Cristo nos dá salvação, mas o pecado, ele só pode ser eliminado quando nós confessamos Ele. E às vezes nós temos ainda a tendência de pensar que os pecados são grandes, sabe? Nós estamos estudando aqui sobre o amor, e eu gosto desse tema porque, inclusive, eu tenho alguns sermões sobre essa questão do amor, e eu fico imaginando, quando nós achamos que amamos a Deus, e como o irmão Ali, é que me fugiu agora, mas eu sabia que era Ali. Nós não podemos amar a Deus se não vemos, e como podemos amar ao nosso próximo que vemos, né? Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que amar o próximo, ele é simplesmente talvez eu dar um pouco do que eu tenho, mas não é somente isso. Eu pergunto, quantas vezes você foi visitar alguém aqui da nossa igreja? Sabe, muitos de nós aqui, cada um temos uma particularidade. Há alguns que não gostam de alguma coisa, outro não gosta de outro. Sabe, muitas vezes eu não tenho a liberdade de conversar, de me desabafar com alguém da igreja, ou mesmo que nós já sejamos amigos por muito tempo, conhecidos pelo menos. Mas às vezes, numa pequena visita que você faz. Eu fiquei surpreso, sábado passado, você recebeu uma visita espontânea assim, né? Mas foi gostoso. Sabe, como seria bom se nós nos preocupássemos um com o outro? De que sentido? Olha, irmão Ali, eu gostaria de visitar o Senhor, só aceita uma visita minha? Eu gostaria de orar pelo Senhor, simplesmente isso, irmão. Eu te garanto que isso vai fazer muita diferença nas pessoas. E muitas vezes nós estamos isolados, mas ao mesmo tempo juntos. Estamos juntos, mas isolados. E nós muitas vezes não podemos ajudar porque nós não nos relacionamos. E como que eu posso amar? Se há dentro de nós muitas pessoas que nós precisamos nos envolver e não nos envolvemos. Sabe, querido, o pecado da presunção, o pecado eterno, o pecado do Espírito contra o Espírito Santo, né? Davi, ele fala o grande pecado, né? O próprio Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Jesus também falou do pecado eterno, o pecado da grande transgressão, o pecado da presunção. Quantas pessoas hoje acham suficiente, capaz, e muitas vezes eles erram e vivem uma vida completamente diferente. Sabe, querido, o pecado da presunção baseia-se numa falta intencional de obediência. Eu sei
que devo obedecer, mas eu decido não obedecer. Isso é pecado. Quando eu sei, quando nós estudamos hoje sobre a ordem de Deus, na lição que fala sobre a ordem de Deus, Deus manda nos amar uns aos outros. A ordem, querido, não é uma ordem de execução, mas é uma ordem de salvação. Eu ordeno para que vocês sejam salvos. Eu ordeno para que vocês aprendam que é por este caminho que você alcança a salvação. Mas quando eu sei que a ordem é boa e eu desobedeço, eu peco. Quando o pecado da presunção ele ocorre por uma insubordinação, nós somos subordinados a quem? Espiritualmente falando, a Deus. Mas quando eu sei que Deus tem as suas leis, que Deus requer de nós uma aproximação, que Deus requer de nós uma obediência, e eu desobedeço, irmão, eu estou fazendo de Deus o quê? Alguém menor do que eu. E aí eu considero ele como um subordinado, na verdade. O pecado da presunção, ela é nada mais do que uma transgressão de uma ordem, e principalmente uma ordem espiritual. Queridos, quando eu planejo, quando eu executo e quando eu articulo qualquer ação que seja contrário à vontade de Deus, à ordem de Deus, quando eu sei que aquilo é uma obediência, quando eu faço isso, eu estou pecando contra o Espírito Santo de Deus. E precisamos entender isso, irmãos. Às vezes nós achamos que nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus, aqueles que estão lá fora, que recusam o chamado de Deus, que não aceitam o Evangelho. E muitas vezes nós aqui dentro estamos conhecendo o Evangelho, sabemos quem somos, somos exatamente membros de uma comunidade, nos preocupamos com as coisas de Deus, nos envolvemos com as coisas de Deus, mas há em nós pecados que precisam ser deixados e confessados, e muitas vezes nós não fazemos isso. Estamos conscientes. E o Espírito Santo vai falando, e vai falando, e vai falando. E é lamentável que existem igrejas enormes que não se desenvolvem, não crescem, não produzem. Porque a Bíblia diz, e Ellen White diz que há pecado no meio deles. Há pecado, irmãos. E se esses pecados não forem confessados, e não é porque eu tenho 50 anos de idade, 60, 70, que eu não existe um pecado que eu não preciso confessar diante de Deus. Sabe o que vai nos separar dos céus? São os pecados não confessados e abandonados. Esses vão nos separar do céu. Mesmo sabendo que é pecado, as pessoas cometem e fazem o ato. Davi cometeu um pecado grande, nós sabemos a história. Ele olhou para aquela jovem, admirou, e ele calculou como que ele poderia conhecê-la pessoalmente. Ele armou tudo, mas o Salmo 51 fala exatamente desse pecado, em que ele se arrependeu amargamente, e ele abandonou o pecado. Irmãos, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, mas Deus perdoa o nosso pecado. As pessoas que cometem o pecado da presunção, ignoram os mandamentos de Deus, criam uma falsa ideia de independência. Como se eu não dependesse de Deus, leva a supor que mesmo fazendo o errado, isso não o privará dos seus direitos de receber as bênçãos de Deus através do Espírito Santo. Não, eu sou cristão, eu vou fazer um pecadinho aqui, mas eu sei que se eu for ali, eu me arrependo de Deus, me perdoa e eu volto tudo ao caminho de novo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Números 3:33, olha, diz assim, mas as pessoas que fizeram alguma coisa temerariamente, diz a palavra de Deus, ou seja, de modo arriscado, consciente, tal pessoa será expelida do meio do seu povo. Irmãos, quando nós articulamos, planejamos, quando nós executamos aquilo que não é correto, que Deus não aprova, e que isso gera um pecado, sem dúvida nós estamos colocando a nossa salvação em risco. E olha, e o versículo 31 diz, mas desprezou, Números 3:31, diz, mas pois desprezou a palavra do Senhor e anulou seu mandamento, totalmente será extirpado. É assim que acontece com aqueles que se dedicam a fazer aquilo que Deus, através de uma ordem expressa, nos concedeu, né? Hebreus 10:26, diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Olha que texto, irmãos. Olha que texto. Se nós já somos conhecedores da verdade, mas nós pecamos voluntariamente, irmãos, não resta mais sacrifício. Porque do que adianta, né? O sacrifício só tem quando eu sei, na minha condição, mas eu erro involuntariamente. Eu erro involuntariamente e todos nós estamos sujeitos a isso. Eu posso ser pego numa falta, mas eu confesso, Senhor, olha onde eu fui, sem querer, mas foi uma coisa que eu não quero, me perdoe, por favor. E eu me afasto do pecado. O convite para aquela mulher foi: vais e não peques mais, porque você vivia uma vida em pecado, você se afasta do pecado, você abandona o pecado. Salmo 19:13, Davi ali, ele tinha um conhecimento completo do pecado, né, contra o Espírito Santo, pois ele dizia assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ou seja, a soberba. E aí ele diz ainda: então irrepreensível ficarei livre da grande transgressão, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus sai de uma pessoa, Satanás fica livre para possuir essa pessoa. Eu acho que a irmã Cleusa, né? Pregou sábado passado, a irmã Cleusa mesmo? Não, o nome da senhora mesmo? Rose. Muito bem, Rose. A irmã Rose pregou sobre o Espírito Santo, eu já vi ela pregando algumas vezes aqui. Irmãos, esse é o momento que nós estamos necessitando do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em nós, é preciso 3 coisas. Confissão dos nossos pecados. Mas é as pequenas coisas. Irmão, até o meu tom de falar com os meus filhos, minha esposa, com os meus amigos, eu preciso mudar. Quantos de nós somos ásperos? Muitas vezes nós tratamos tão bem o outro, mas a minha esposa, os meus filhos, a gente é áspero, a gente é ignorante, a gente é impaciente, a gente é intolerante. Nós pecamos com isso. Você acha que o amor de Deus habita numa pessoa impaciente, intolerante? Não, irmãos, não habita. E não adianta nós buscar o Espírito Santo, porque Deus não pode. Eu preciso mudar, irmão. Como que eu posso ser o templo do Espírito Santo se eu preciso ser diferente daquilo que vai habitar em mim? Quando o Espírito Santo de Deus sai de uma pessoa, o inimigo ele aposta essa pessoa. Sabe, irmãos, essa mensagem é uma mensagem pesada, porque nós não deveríamos estar ouvindo isso, mas a verdade é que nós corremos grande risco, irmãos. Vocês não têm muitos jovens na igreja aqui, mas nós frequentamos uma igreja em São Paulo, a igreja central paulistana, e lá nós tínhamos 2 templos. A igreja matriz, que era a igreja antiga, que hoje é tombada pelo patrimônio histórico da humanidade, e do lado nós tínhamos o colégio adventista, que tinha um auditório para 2.000 pessoas, e esse auditório era exatamente a igreja jovem. Eu era um dos anciões dessa igreja lá, na igreja de São Paulo. E nós tínhamos ali muitos jovens, irmãos, mas muitos jovens, muitos jovens. E graças a essa igreja eu conhecia uma moça. 6 meses para conquistar ela, difícil demais. Desisti, mas até que um dia ela me chamou de volta. E aquela proposta, eu falei, não tem mais. Mas aí eu reconsiderei e hoje eu estou aqui com essa garota. A verdade, queridos, é que dentro daquela igreja, quantas vezes nós ouvimos ali jovens chorando e perguntando, meu Deus, por que a minha vida não sai disso? Eles não conseguem caminhar e ter uma vida espiritual, por quê? Porque eles veem o mundo e eles então são envolvidos num mundo de pecado e parece que eles chegam a um ponto falando, não tem mais jeito. Sabe, querido, Samuel pecou, Ananias e Safira pecou, né? Mas nós temos que entender que nós precisamos estar com Deus. Sabe, Deus se afasta daqueles pela qual o Espírito Santo está tocando todos os dias. E se você, meu irmão, ouve o Espírito Santo tocar, é necessário haver uma reflexão para que você entenda. Aonde eu tenho que parar? Por que eu estou sentindo isso? Né? Qual é o resultado, irmão, de se afastar de Deus? Já estou terminando, me dá mais um pouquinho só de tempo. Provérbio 1:24 diz que, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Verso 25, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Isso é Deus falando. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão.
Porquanto, versículo 29 diz, odiarão o conhecimento e não preferirão o temor do Senhor. Continuando, diz, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. E continuando, finalizando, diz, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. É o que acontece com aquelas pessoas que se afastam de Deus. E Deus, querido, quantas vezes, é por isso que nós temos um anjo, para testemunhar, porque um dia você vai estar no céu e vai dizer, poxa, mas cadê o Moisés que não está aqui? Mas claro, o cara pregava todo sábado, o cara era isso, que era aquilo. Nossa, cadê ele? Então vai estar os livros lá. E você vai ver, né? Você vai virar as páginas, nossa, ele tinha esse pecado, não confessou. O Espírito Santo várias vezes foi aqui, foi chamado, foi aqui. E você vai ver que durante o relato da vida de Moisés, quantas oportunidades Deus deu para aquele servo e ele não aceitou e não mudou. Deus não vai poder alcançar o coração dessa pessoa. É por isso que haverá surpresa no céu. Esse é o resultado. Salmo 51:11 diz, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o Espírito Santo. Essa era a oração de Davi. Porque Davi sabia, querido, da gravidade do pecado que ele tinha cometido. Ele havia planejado, executado, ele fez todos os detalhes para satisfazer o seu desejo da carne. Continuar no erro, meu querido, conscientemente a entregar-se ao caminho sem volta. E é lamentável, lamentável. Quantas pessoas irão perder a salvação? E o Espírito Santo, ele realmente tem dado muitas oportunidades. E não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Querido, a verdade é que Deus tem uma promessa e uma solução para todos nós. O seu amor é muito grande e maravilhoso. Sabe, outro dia eu estava conversando com alguns amigos lá na igreja e nós tínhamos saído da comissão, estava na frente da igreja e de repente veio um jovem e aí começamos a conversar ali também. E ele estava falando da vida dele, do passado. E a gente estava falando sobre aproximar de Deus, ter uma comunhão mais próxima de Deus. E ele estava falando que ele não sabia como iniciar isso. Nossa, isso é tão simples. Como que eu posso me aproximar de Deus? As pessoas têm dúvida. O melhor momento que você pode se aproximar de Deus, querido, é buscando Ele através da palavra de Deus, lendo a sua palavra. Sabe, irmãos, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Parece uma contradição, mas isso não é uma contradição, é uma verdade. Aqueles que verdadeiramente buscarem o Espírito Santo de Deus, que buscarem confessar os seus pecados, se humilhar diante de Deus, mudarem suas vidas, irmãos, Deus vai dar salvação a estas pessoas. Porque é Ele que promete. Sem o Espírito Santo não é possível ter vontade de arrependimento, né? Sem o Espírito Santo o homem não sente necessidade de Deus. Quando o Espírito Santo ele abandona uma pessoa, ela não tem mais a possibilidade de confessar os seus pecados, porque não há mais para quem confessar, porque não há mais para quem ser alcançado, porque aquele que nos ouve, que nos transforma, que nos perdoa, que pode nos tirar a culpa, já está longe demais. Sabe, queridos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a promessa. Aqueles que recusarem ouvir a voz de Deus, se tornam espiritualmente surdos e perdem a capacidade de ouvir, né, a voz divina. Quando nós não mais ouvimos a voz do Espírito Santo, não há mais convicção de nossas orações. É necessário entender que o arrependimento genuíno, ele só é possível através de uma convicção. Sabe, querido, e a minha proposta nessa manhã é que você pergunte o seguinte, mas qual é a grande pergunta que eu tenho que fazer diante de todos esses textos? Como está a sua vida hoje? Como está a sua consciência? Você entendeu qual é o propósito da consciência do último sermão? Você entendeu que é preciso você entender que consciência você tem? Uma fraca consciência, uma consciência contaminada, uma consciência prejudicada? Ou a sua consciência é uma consciência morada do Espírito Santo de Deus? Eu aprendi muito a amar a Bíblia depois que eu tirei tempo para estudar ela. Antes eu não tinha tempo, irmãos.
Eu trabalhava 14, 15 horas por dia. E como diz a irmã, não era porque eu orava, mas era porque eu trabalhava demais e não tinha tempo. E parece que minha vida não saía do lugar. E quando eu decidi, falar, eu vou mudar para ver se há outro lado da história diferente da história que eu estou vivendo hoje. Foi quando eu abandonei as minhas 14, 15 horas de trabalho e passei a trabalhar 8, talvez no máximo 10. Mas independente das minhas horas, eu dediquei um tempo para ler a Bíblia, custe o que custava. E foi nas madrugadas que eu encontrei a melhor maneira de ler a Bíblia. Porque se eu parasse durante o dia, a minha manhã teria sido muito agitada e talvez o meu pensamento não estaria focado. Mas era na madrugada em que eu lia, e eu faço isso todos os dias. Eu posso dormir 1h da manhã, mas às 4h30, 5h eu estou de pé, independente seja sábado, domingo, segunda, terça, independente. Isso já faz um hábito da minha vida. E não sou santo, querido, sou pecador. Mas a verdade é que eu me alimento dela, e essa palavra tem me alimentado durante o dia. É o suficiente para que eu me alimente durante o dia. Né? Eu preciso comer 3 vezes ao dia, mas eu me alimento da palavra de Deus pela manhã, e eu sinto que há uma nutrição completa dentro da minha vida. E o meu desafio, querido, é que você avalie a sua vida hoje, o seu passado. Sabe quantas falhas nós temos de caráter? Às vezes somos tendenciosos à mentira. Somos tendenciosos a falar coisas falsas. Somos tendenciosos a, jogar um contra o outro. Somos tendenciosos a viver uma vida que não somos. Isso é pecado. Isso pode nos afastar de Deus. Eu queria que você abrisse, melhor dizendo, colocasse o hino 427, pastor. Esse será o nosso hino final, que nós iremos cantar. Mas 2 Coríntios 6:2 diz: eis aqui o tempo aceitável, eis agora o dia de salvação. Eu sei que pode haver pessoas dentro dessa igreja que pode ainda estar aqui dentro. E, sem dúvida, pode se sentir que ainda talvez tenha estado um momento em que não há mais retorno para a sua vida. Queridos, se você ainda deseja ser um servo de Deus, você está ainda nutrido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E esse hino fala: mais perto de Cristo eu quero estar. Esse é o nosso desafio todos os dias da nossa vida. Que você coloque isso como objetivo, querido. Porque quando você se aproxima a Cristo, quando você se envolve para Cristo, você, sem dúvida, você vai entender que Ele precisa de você. E que você vai precisar muito mais dele. E você vai tirar um tempo para isso. Sem dúvida, todos nós precisamos estar perto de Cristo. E eu não gostaria que você saísse daqui sem estar, sem tomar essa decisão. Orar sem cessar. Ler a sua palavra. Tirar um tempo para comungar com Deus. Confessar as suas falhas. Buscar dele poder suficiente para vencer. Queridos, nós estamos vivendo o último período profético dessa história deste mundo. Não perca tempo. Deus, hoje é o dia de salvação. Amém. Eu quero orar por você, por todos nós, por esta igreja, para que, se nós decidirmos gastar um tempo com Deus, através de buscando o Espírito Santo de Deus, para que, confessando os nossos pecados, Ele possa habitar em nós, esta igreja ser uma igreja vitoriosa. Amém. Meu irmão, nós precisamos encher esses bancos. Nós precisamos pregar esse evangelho, pela qual eu creio e você crê. Mas como vamos fazer isso se nós não buscarmos de Deus o poder que emana dele? Seja transformado por esse poder, meu irmão. Não perca tempo. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra. Senhor, nós somos Teus filhos, somos pecadores, somos falhos, nós somos negligentes, mas nós somos Teus filhos. Amém. O Senhor nos amou com amor profundo. Aleluia. Sacrificou-se por em favor de nós. E o Senhor não medirá esforço, Senhor, para nos salvar. O Senhor vai nos resgatar. Amém. Portanto, Senhor Deus, não tire o Espírito Santo das nossas vidas. Por mais que tenhamos nos distanciado, por favor, dê-nos uma chance. Amém.
para que nós possamos, ó Deus, através do Senhor, sermos salvos. Amém. Oro por esta igreja, meu Deus, pelos seus membros. Quantos bancos vazios? Onde estamos nos comprometendo? Onde está o nosso compromisso com o Evangelho? Nos ajude a termos essa consciência. Nos ajude a representá-lo diante desse mundo. Há muitas pessoas lá fora que precisam ser salvas. Que Satanás está realmente vivendo na vida dessas pessoas, mas o poder do sangue de Cristo Jesus pode trazê-los nesta igreja para que eles sejam salvos para a vida eterna. Amém. Nos despeça, Senhor, leve os nossos lares, que ao restante deste dia possamos ter uma comunhão diária com o Senhor. Amém. E que possamos estar aqui nas programações da tua igreja, louvando o Senhor e te engrandecendo. Assim seja. Mais uma vez peço pelo nosso pastor, o que está enfermo. O Senhor sabe, não me recordo o nome, mas por favor, esteja com ele, com a família dele, com aqueles. O Senhor tem o poder de cura. Amém. E nós invocamos o teu nome sobre eles, por Jesus Cristo. Amém. Amém.